Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Bravos Investidores, o canal do investidor da Brava Energia. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer aí os quase 470 inscritos já no vídeo, no canal. Queria agradecer o apoio. Teve gente até que falou para eu começar um canal de membros, um programa de membros, porque gostaria de incentivar o canal. Vou fazer isso, mas eu só posso fazer a partir do momento que eu chegue a 500 membros e 3.000 horas de visualização. Então continuem vendo e chamem seus amiguinhos e amiguinhas para encher um pouco do saco vendo eu falar. Ouvindo eu falar, na realidade, né? Enfim, mas no final de semana, voltando ao vídeo, várias pessoas me perguntaram um monte de coisa e todos eram baseados na questão do processo de paz, cessar-fogo, como queiram, lá entre Israel e Gaza. E começou a se falar muita coisa. E se a Rússia voltar? E se... o que vai acontecer com a Venezuela? Tem muita coisa militar na Venezuela acontecendo, os Estados Unidos botando coisa, se o Maduro cair, Venezuela vai voltar e tudo mais. Pois bem, vou tentar condensar um pouco de tudo, tá? Porque senão a gente se perde. Pois bem, para quem se lembra, sexta-feira o petróleo caiu 4 e tantos por cento, quase 5. Foi um pequeno inferno. Nossa Bravinha também despencou, mas caiu menos porque já tinha despencado um monte antes, né? Mas a Brava fez um negócio que eu achei muito interessante hoje. O Rafa chamou a atenção e então fui ver, né? E o que que aconteceu? O que que aconteceu com a Brava hoje? Ela entrou num setup, ela está montando um setup FFFD, que é fechou fora, fechou dentro. Fora e dentro de onde, para quem não conhece? É, Na análise técnica tem um indicador que é um indicador de volatilidade, de excesso de volatilidade, talvez, melhor colocando. Que são as bandas de Bollinger. É Bollinger porque eu escutei já o próprio Bollinger falando Bollinger. Então, Bollinger ficou. Muita gente chama de Bollinger. Esse camarada se chama de Bollinger, próprio cara, então eu sou com Bollinger. Mas enfim, o que que é isso? Basicamente você tem uma média simples, ele usa como padrão 20 períodos e ele estabelece um desvio padrão dos últimos 20 períodos, dois desvios para cima, dois desvios para baixo, ele monta uma banda. E à medida que a volatilidade, que o papel aumenta, essa banda abre ou, quando o papel se acalma, essa banda fecha. Ó, o papel acalmou aqui, o que aconteceu com a banda, ela fechou. E aí a volatilidade aumentou, a banda abriu. Só que o que que a gente observa aqui? Tá vendo esse verdinho aqui? Essa é a banda. O papel fechou na quinta-feira já abaixo da banda e sexta-feira trabalhou o dia inteiro fora da banda. Fechou fora. Hoje abriu, subiu e fechou acima da banda, ou seja, dentro das bandas, tá? Acima da inferior e abaixo da superior. Quando isso aconteceu para Brava, o que que houve? Quando aconteceu de fato, a gente teve um micro aqui, mas as bandas estavam estreitas, mas caiu, fechou fora, depois fechou dentro, o papel subiu um pouquinho. Subiu aqui dos 18,70 para os 20,70. Legal. Mas aqui, quando fechou fora, no dia 27 de junho, depois fechou dentro, o papel saiu de 17 e foi bater em 20,50. Not bad. Aqui, no dia 6 de março, o papel fechou fora, depois fechou dentro.
trabalhou um pouquinho, mas de qualquer jeito saiu do topo do fechamento dentro de 17,80 e foi bater 22, R$ 23. E a mais bonitinha, que parece até com essa aqui nossa, que caminhou para fora, fechou e depois fez outro, foi aquela do início de novembro, onde o papel saiu de 15 e alguma coisa, R$ 16 e foi bater 25,80. Então, quer dizer, são movimentos que podem ser um prenúncio de um movimento forte. E o petróleo fez a mesma coisa, ele fechou aqui fora e fechou aqui dentro. Então, podemos ter um movimento interessante aqui. Beleza, paramos de coisas legais e vamos para as coisas net, que é o que eu gosto de fato. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Eu não botei, eu botei. Botei. Nem todo petróleo serve para as mesmas coisas. Petróleo não é tudo igual. Mas por que será? Então, vem nerdear comigo um pouco. Antes de qualquer coisa, petróleo é um hidrocarboneto. Diabos é isso? Um hidrocarboneto são cadeias de moléculas de carbono e hidrogênio combinadas, que se combinam, que pela composição de ser hidrogênio e carbono, tem uma característica exotérmica no rompimento e uma característica combustível, porque a gente tem duas coisas que pegam fogo combinada, o carbono e o hidrogênio. Então você tem um combustível perfeito, basicamente, ali naquele negócio. Tá? É fantástico essa combinação. Quando você tem a quebra da cadeia por um excesso de energia, daí vem o calor, a cadeia se quebra, você tem oxigênio, o oxigênio se abraça no C, faz o CO2, e se abraça no H, que faz a água, por exemplo. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. O metano, CH4. Metano, quando queima, tal qual o etanol, libera CO2 e água. O propano já tem um pouco mais de coisinhas esquisitas, mas também funciona. E esses são as cadeias, até a CH4, a C4H10, são cadeias que têm são muito leves, então são gasosos. E aí a gente tem as cadeias mais pesadas, por exemplo, o diesel, que são 14 átomos de carbono e 30 átomos de hidrogênio, tá certo? É um bicho muito mais longo, mas está longe de ser dos mais longos da história. Quando a gente vai refinar esse negócio, então a gente tem coisas que são sensivelmente diferentes no mesmo saco de petróleo, no mesmo barril de petróleo. Então você bota o barril de petróleo para cozinhar, na ausência de oxigênio, por favor, porque se você esquentar o negócio ele pega fogo. Sim, petróleo pega fogo. E à medida que você esquenta, ele vai subindo numa coluna de destilação fracionada. O que é uma coluna de destilação fracionada? Ela aqui tem bandejas que, à medida que o líquido sobe, o vapor sobe, né? Evaporando. A galera que é gás mesmo, C1 ou C4, agora vocês já sabem que a gente está falando do metano até o butano. A galera sai e vai ser gás de cozinha. Beleza? Só que tem uma galera que chega aqui em cima, já perdeu energia, já esfriou e
começa a condensar. E aí, quando ela condensa aqui em cima, essa galera é um C4 a C10, que é a gasolina. Tem uma galera que começa a condensar em temperaturas mais altas. E aí a gente tem os naftas. Do nafta, por exemplo, você faz basicamente tudo que é de plástico e outros tantos petroquímicos, mas o plástico vem do nafta. A galera que condensa, que deixa de ser gás e volta a ser líquido numa temperatura ainda mais alta, na casa de 200 graus, a gente chama de querosene. E esse querosene é tanto aquele querosene removedor de coisa, água raiz e tudo mais, como combustível de aviação. É claro que aqui a gente vai separar e fazer tratamentos específicos muito, muito diferentes. Tá? Os bichos, depois de saírem daqui, ainda vão passar por tratamentos e vão ficar bem diferentes. E aí tem uma galera que vai condensar logo na casa dos 250, 300 graus, que é o gas oil, que a gente está falando de diesel, óleo, combustível um pouco, óleo de calefação e tudo mais, tá? E na casa de 400, 380, a gente vai ter os lubrificantes. Você pode notar que enquanto o diesel parece líquido, parece estar chegando na viscosidade da água, o óleo lubrificante já é um negócio mais viscoso, né? Ele vai ser um negócio assim, não vou dizer cremoso, mas ele é mais espesso. E a gasolina, parece brincadeira, mas a gasolina tem uma viscosidade tão baixa, tão baixa, tão baixa, que dependendo do tipo da gasolina, dependendo da dureza da água, ela é menos viscosa até do que a água em alguns momentos. Tá? Isso é muito legal. E para baixo, a gente vai começar a ter o bunker, que é o petróleo de... é o combustível de navios, por exemplo. E aí a gente vai entre cadeias de 30 a cadeias de 40 carbonos. A gente vai começar a ter as graxas, que são de 41 até 50 carbonos. E a gente vai ter o betume, que é acima de 50 carbonos. Tá certo? Então, em resumo, quanto menos carbono naquela molécula, naquele hidrocarboneto, mais leve ele é. Beleza? E ainda botando mais uma informação. Melhor ele queima, menos viscoso ele é. Então, essa é uma relação muito interessante. Para quem nunca viu uma coluna de fracionamento, são esses bichos aqui que tem nas refinarias. E com uma certa frequência, notem que aqui em cima todas elas têm um duto que vem o gás. Sai o gás lá de cima, mas aqui do lado também tem uma série de aparelhos pegando todas as outras frações. E quando há um excesso de produção de gás no sistema, você tem o flare. O flare não é a coluna de destilação, o flare é uma torre de alívio. Então, quando você passa numa refinaria, quem mora no Rio de Janeiro e vai para a região serrana, de noite, uma das coisas mais legais de ver é quando passa ali na frente da Reduc, tem os flares lá jogando, queimando gases. Porque uma coisa que é muito importante, quando você queima o metano, ele quebra, vira CO2 e água e tudo mais, mas o metano sozinho é de 24 a 27 vezes mais poluente do que o CO2. Então, sim, é bom queimar o metano. E isso é uma coisa, por exemplo, que tem aterro sanitário de qualidade
a galera filtra o metano que vem da digestão, da biodigestão lá dos materiais orgânicos e queima. Alguns até usam para gerar energia, que é o biometano. É metano do mesmo jeito. O metano do petróleo e o metano do apodrecimento das coisas no aterro é exatamente a mesma coisa. Tá certo? É que o do apodrecimento das coisas tem alguns poluentes diferentes e o do petróleo tem outros poluentes diferentes. Poluentes esses, enxofre, que é o que a gente vai botar na nossa análise do petróleo para dizer se ele é doce ou amargo, né? E quanto mais enxofre, mais amargo é o petróleo. E quanto mais enxofre, mais poluente é esse petróleo, porque você, na combustão daquele petróleo, vai gerar óxidos e dióxidos e um monte de componente de enxofre que gera, por exemplo, a chuva ácida. Mas há possibilidades inúmeras de tratamento desse petróleo para você tirar o enxofre e, eventualmente, até vender o enxofre industrialmente, que acaba por ser uma forma de você pormenorizar o custo de tirar o enxofre, certo? E aqui um quadrinho que eu achei muito interessante. Tudo isso aqui eu tiro de paper, tá? Ah, o gás, a parte de gás. Então a gente tem do CH4, um Czinho para 4 de hidrogênio, até o butano, do metano até o butano, é a galera que vai para botar no botijão, basicamente. Tá? Gás natural e tudo mais. Então a viscosidade é muito baixa e qualquer coisa pega fogo, porque ele está pronto para pegar fogo. Aí você tem a gasolina, C8H18, botar no carro. E à medida que a gente vai descendo, a viscosidade vai aumentando e a inflamabilidade vai caindo. Botar fogo no asfalto é possível? Tecnicamente, sim. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos perdão, da lava correndo em cima do asfalto e saindo foguinho do chão. Você tem que ter um vulcão passando por cima para pegar fogo. Mas na, na, no gás de cozinha, eventualmente, se tiver muito gás num equilíbrio estequiométrico na sua cozinha, se você acender o interruptor, a faísca do interruptor explode a sua casa. Então, muito cuidado com o gás. Outra coisa que muita gente não sabe é que o gás não tem cheiro. Então botam lá alguma coisa, eu acho que não é de enxofre não. Eles botam uma parada para o gás feder. O cheiro do gás é proposital, é para você saber que está vazando gás. Certo? Então, viu? Bravos a cultura inútil. E aí, eu peguei aqui uma galera que para falar do negócio chamado grau API. O que é o grau API? O grau API é um negócio que vai de. Acho que o maior que eu já vi falar foi 89, que é um negócio que é muito, 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 muito leve. E o grau API, eu já vi 3 ou 4, que é basicamente uma pedra, tá certo? E aqui eu peguei um estudo que mostra o quanto do, de um barril de grau API 55 gera de frações. Então, o que a gente tem? A gente tem de gás 2% desse barril vira gás, 34% vira nafta e gasolina,
11% desse barril vira querosene, 21% desse barril vira diesel, 31% vira ou bunker ou coisas mais grossas, mais espessas. Mas lembrando que aqui, né, a gente tem coisas mais espessas como betume e asfalto. E aqui eu trouxe outro bichinho, que é um mix, já é um blend da Mescla Salir. Isso é da Líbia, tá? É muito comum você ter países que vendem já o padrão de negociação desse país é uma mistura de petróleos, porque eventualmente você quer um equilíbrio. Um petróleo excessivamente leve vai produzir muito mais uma coisa do que outra, e um petróleo excessivamente pesado vai produzir muito mais outra coisa do que uma. Então, por exemplo, um petróleo 60 API vai produzir basicamente gás e gasolina, e alguma coisa e nafta. Vai produzir quase nada de diesel. Um petróleo muito pesado basicamente vai produzir asfalto. E eu me lembro que num vídeo recente eu falei, se tiver um problema, a gente o mundo vai precisar de usar bastante asfalto. Por quê? Aonde está o petróleo da Venezuela? Como é o petróleo da Venezuela? Eu baixei esse videozinho aqui, foi mal a legenda, vamos ver se ele toca. Foi mal pela música. Mas é isso aqui. Isso é a espessura. Vou tocar de novo. Olha a espessura, a viscosidade desse petróleo. É bem diferente daqueles vídeos que a gente via antigamente, né? De pessoa, no Texas o pessoal fazia um furo e o petróleo jorrava. Esse petróleo aqui não jorra, tá? Esse petróleo não jorra. Esse petróleo você tem que literalmente cavar ele. É um inferno para produzir esse petróleo. Queima equipamento pra caramba. É horrível, é horrível. É dos piores petróleos para se trabalhar com. E qual é o problema comum de um petróleo ultrapesado? Além do fato de ser difícil de você tirar, ele geralmente também é muito contaminado. Contaminado não só com enxofre, mas com metais pesados e com mais um monte de coisa que você tem que tratar e tratar e tratar e tratar e tratar. É um inferno. Por exemplo, outro dia eu estava vendo, outro dia ontem, domingo, eu estava lendo o estudo de um petróleo ultra pesado, que é na África, não vou me lembrar onde, mas que o petróleo era rico em ferro, cobalto e mais umas coisas. Legal. A proporção de cobalto do petróleo ali era quase similar ao minério de cobalto. Então o pessoal estava estudando para tirar do petróleo. Mas se você queimar esse negócio, você começa a gerar partículas que podem, inclusive, ferrar o motor. São nanopartículas? São nanopartículas, mas a tolerância média de um motor é tão pequena entre o pistão e a camisa do pistão que pode arranhar alguma coisa ali. Causa depósitos e tudo mais, e aquilo pode arrebentar o teu pistão. Então, o petróleo ultrapesado é isso que vocês viram aqui. Foi mal, a primeira vez que eu boto um vídeo aqui, acho que meio que deu certo, vocês viram. E aí, a gente tem o petróleo na Venezuela. Aonde está o petróleo na Venezuela? O petróleo na Venezuela fica no cinturão de Orinoco, tá certo? Ou seja, em terra. Uma coisa importante, e aqui está o meu mousezinho, espero que vocês vejam, é que, não sei se eu vou conseguir desenhar. Eu consigo? Ah, linha livre. Esse negócio é mais ou menos
desse formato. Não. De novo. É mais ou menos nesse formato. Ele vai para o mar. Aqui está a Guiana. É onde o pessoal está pegando margem equatorial. Tá? Aqui está o Brasil. Aqui tem Guiana, Suriname, Brasil. Beleza? E basicamente isso aqui é o Orinoco Belt. Só que qual é a qualidade média do petróleo de Orinoco? De 8,5 a 13 API. Eu tenho 1 trilhão, 1,2 trilhões de barris de petróleo. Basicamente em areia. É um petróleo muito, 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 muito mesmo viscoso. Ah, Felipe, qual o problema disso? Isso. Aqui a gente tem o resultado da destilação, do fracionamento do petróleo. Eu tenho aqui o Bonny Light da Nigéria. Esse petróleo é leve, mas ele não é essa Coca-Cola toda não, tá? Ele é um 35 para 37, às vezes 39. O petróleo do xisto tem coisa de 50 e alguns condensados 68 e para aí, tá? Isso é importante botar. Isso aqui é 35. Isso aqui é 22, 23, 5. E isso aqui é 10, 8. E aí notem aqui a legenda, que é um negócio muito interessante. No Bonny Light, um pouco mais de 30% do barril vira gasolina. Uns 20% viram querosene, uns 15% viram diesel e o resto viram óleos mais pesados, lubrificante, bunker e tudo mais. E um restinho vira asfalto. Quando eu falo asfalto é porque é o betume, é um bicho tão espesso que é o que mistura com o agregado para fazer asfalto. Mas também se coloca, por exemplo, em telhados e lajes como isolamento de água, tá? Um petróleo mais pesado, mas ainda assim ok, é o árabe. Você produz gasolina, você produz querosene, você produz diesel, você vai produzir outros óleos de lubrificante e tudo mais, mas você produz asfalto. No petróleo da Venezuela, grosseiramente falando, 55% dele é asfalto. 82% é ou asfalto ou óleo lubrificante. E basicamente 18% você distribui entre querosene, diesel, óleo de coisas úteis e gasolina. Olha a diferença, aqui eu tenho uns 18%, aqui eu tenho 70%. Isso aqui é energia para o mundo. Tá, isso aqui é energia para o mundo. Isso aqui é energia para o mundo. Basicamente eu tenho que produzir 3 vezes mais petróleo para produzir a mesma quantidade de gasolina e de diesel e de lubrificante e de querosene e de nafta e de tudo mais. O custo disso é proibitivo.
tá certo? Tanto é que o que eles fazem muito na Venezuela, eles compram esse tipo de petróleo, pegam um Bonny Light da vida, mistura, faz o blend, transforma basicamente no Arabian Heavy, no normal, para botar na refinaria. Porque aí você tem uma fração equilibrada e você consegue atender a todos os pedidos. Porque é normal você construir estrada, é normal você selar coisas, é normal você precisar de lubrificante, é normal você andar de avião, é normal você viajar transportar coisa em barco, é normal ter gás no botijão da cozinha, é normal um monte de coisa. Andar de carro, andar de ônibus, andar de caminhão. Então, a receita média de uma refinaria, em teoria, é um equilíbrio muito bom. E o que que a gente está observando, o que que a gente pode observar no petróleo americano, nos últimos relatórios, inclusive que eu já fiz aqui no vídeo, em vídeo e tudo mais, o petróleo americano ele é desde um petróleo WTI médio para bom e para um petróleo ultralight em média, tá? Os condensados e tudo mais são de muito boa qualidade no geral. De tal forma que eles são de tão boa qualidade que eles servem para pouca coisa. Então eles são misturados. E aí o americano pega o petróleo canadense, que é um petróleo betuminoso, e mistura e bota na refinaria. Que ele vai produzir asfalto, vai produzir querosene, vai produzir gasolina. Vocês entenderam? Quando a gente olha para Rússia, hoje a Rússia está com um problema grave, que é ela está exportando mais o mix Urel dela, que é melhorzinho para conseguir valorizar o petróleo, tem um desconto menor, e está botando o Urel básico para a refinaria. O Urel básico é um bicho mais pesado, ele produz mais diesel do que gasolina. Então, hoje na Rússia, um dos problemas de não ter gasolina é que o petróleo refinado produz um pouco menos de gasolina do que aquele que era o normal deles produzirem, do que eles trabalharem. Tá certo? Então, isso é um problema. E aí, e aí uma das coisas características da Rússia é que eles faziam um mix tão bem bonitinho, eles tinham uma frota gigante, eles têm uma frota de bom tamanho de carros e afins, que são basicamente a gasolina, então eles produzem um excesso de gasolina e sobrava diesel. Como sobrava diesel, né, porque mal ou bem o petróleo deles produz mais diesel em média, eles exportavam para o mundo. O que está acontecendo agora? Problemas, ataques nas refinarias e tudo mais. Tem até que diesel, mas está faltando gasolina. Porque, inclusive, o petróleo melhor, que produz um pouco mais de gasolina, estão botando para fora. Agora, trabalhamos com Brent a $50. A $40, 45. A camarada me mandou uma projeção possível de 45. A 45, basicamente, o shale quebra. Você fecha a torneirinha. E aí você fica com... E é exatamente o petróleo muito mais leve do mundo hoje, em volume, tá? E aí você vai ter, basicamente, vamos lá pensar em 2, 3 milhões de barris a menos saindo dessa torneira. Só que são 2, 3 milhões de barris que produzem basicamente isso aqui. Esses 3 primeiros cortes e gás, tá? Você vai substituir com o quê? Com isso? 3 milhões de barris para substituir 3 milhões de barris disso, você tem quantas vezes você tem que produzir disso aqui? Então, aqui a gente tem 18%, aqui a gente tem 70%. Grosseiramente, 3 vezes e meia, né? Então, se eu estou tirando 3 milhões de barris aqui, eu tenho que botar quase 10 milhões de barris aqui para produzir a mesma quantidade de gasolina, querosene, diesel e afins. Ou seja, não rola.
Não rola. Tecnicamente não rola. Tá certo? Ah, vai ter mais petróleo? Sim, mas esse petróleo é uma merda e não dá pra gente o que a gente precisa. O petróleo venezuelano seria aquele que seria misturado com o petróleo do shale, com o petróleo condensado americano, que seria misturado para fazer o equivalente ao Arabian Heavy, tá certo? Então, é uma conta que tem que ser entendido. Isso tem que ser entendido. São bichos completamente diferentes, composições completamente diferentes. Claro isso? Espero que sim. Um ponto muito importante. Existem nas composições, como é que você mede, tá? Você faz a gravidade do petróleo, você literalmente faz uma média, beleza? Você pesa esse negócio. Tem uma densidade nesse negócio. E aí o que acontece? Se eu tenho um petróleo que tem muito dessa composição aqui de heavy oil, pode ser um petróleo que tem muito disso aqui, tá? Digamos que daqui para cá é isso aqui. Às vezes ele tem pouco betume, parafina, e ele tem pouca gasolina, por exemplo. Ele tem mais o heavy gas oil. E ele tem pouco contaminante, tem pouco enxofre, tem pouco ferro e cobalto e afins. Mas geralmente quando a gente fala em contaminante, a gente está olhando enxofre. Tá? Então imagina que esse cinza mais cinza, esse aqui parece um cinza esverdeado, esse aqui é um cinza escuro. Ah, eu sou homem, eu só tenho essas cores, eu não vou inventar nome de cor agora. Foi mal. Sou old school. Peço perdão. Esse cinza mais cinza, imagina que ele é quase toda essa barra aqui, certo? O que ele vai ser chamado? De pesado. O API dele vai ser baixo. Mas ele tem pouco lixo, mas também tem pouca graça. Ele só tem esse corpo do meio. O grosso desse negócio aqui é o corpo do meio. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o caso de Atlanta. Atlanta, a gente tem um bicho que ele, em média, tem um API não muito legal, acho que é 20, 18, sei lá. Só que ele tem um corpo, ele é basicamente isso. Tanto é que ele é vendido direto como bunker, para botar no motor do navio. Você pegar um bicho pesado, só pesado, mas que tem muita parafina, muita cera, muito betume e cadeias ainda muito mais longas, isso vai arrebentar o motor do navio. Você pegar isso aqui e jogar no motor do navio, o navio engasga, tá? Um pistão do navio, dependendo do navio, cabem algumas pessoas dentro do pistão. Só para ter uma ideia. Isso aqui engasga. E não pega fogo, não explode. Então você tem um negócio aqui que tem muito disso, explode, pega fogo e funciona. Se tiver pouco enxofre, ainda pode ser vendido mundo afora porque você está dentro dos limites de emissão. Então, pra gente, Atlantas é muito legal por causa disso. Papaterra. Papaterra é um bicho desse que tem um pouquinho de enxofre, mas é um petróleo um pouco mais viscoso. Ele tem um pouco mais. Ele é não chega a ser. É um pouco pior do que o Arabian Heavy. E trabalha com desconto, né? Não tem jeito. Peregrino tem uma característica próxima disso. O Wahoo é um pouco mais leve, aproveitando para jogar as duas empresas. O pré-sal, Tupi, salvo engano, é 21. Tupi API, 28. Foi mal. Búzios, 28,8.
É que Papa-Terra realmente é uma merda. 17. Atlanta. Não, não é 14. Não, mas era um pouquinho melhor. Enfim, mas Atlanta tem a característica de ser basicamente isso aqui. BC10, Parque das Conchas também, tá? E isso é muito legal por causa disso. Agora, por que que dentro do petróleo uma coisa importante, né, quando a gente olha para essa parte aqui que tem gás e coisas mais leves, que evaporam a temperatura ambiente? Embaixo da Terra, o petróleo é quente e ele está numa pressão gigante. É igual a garrafa de Coca-Cola. Então, quando você começa a ferver aquele negócio sem pressão, você esquenta um pouquinho e o bicho evapora. O gás sai, certo? Então, é comum você ter gás dentro do petróleo. Por que que eu estou falando também do condensado americano, que é de boa qualidade e tudo mais? Um canto que a gente tem, que tem um condensado que produz um pouquinho de condensado, mas é um condensado de altíssima qualidade que sai com um prêmio legal, é Manati. Manati a gente produz no geral gás, é um gás não associado, só que é um gás que tem qualidades. E aí às vezes cospe um excesso, tem uma condensação ali daquele gás, tem líquidos, e aquele condensado é um petróleo de altíssima qualidade, levíssimo, levíssimo, levíssimo. E aí isso vende com um prêmio, beleza? Então, gente, desculpa aí o grande vídeo, já quase um longa-metragem, mas se resolver a Venezuela, não resolve o problema do mundo. E um ponto importante, a Venezuela está produzindo o quê? 1 milhão de barris por dia? Até botar a coisa rodando de novo, tudo rodando direitinho, são quantos anos? Então não rola. Venezuela não gera problema para o mundo. É só mais um barulho, mas a conta não fecha. Belezinha? Valeu, galera. Desculpa aí o longa-metragem. Abração.